qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, como o senhor analisa as tensões recentes entre as Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral? Quem trata das eleições no Brasil são as Forças Desarmadas, afirmou enfaticamente o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quinta-feira da semana passada, em resposta à nova escalada de ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. A fala ocorreu ainda após o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, pedir ao TSE que tornasse públicos os questionamentos das Forças Armadas feitos na Comissão de Transparência Eleitoral criada pelo tribunal. Os militares entraram no centro da tensão entre Bolsonaro e o TSE em função da participação deles na Comissão de Transparência, apoiando o presidente em seus questionamentos. Eleições dizem respeito à população que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes, disse Fachin, acrescentando: diálogo sim, colaboração sim, mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. Pôr em dúvida o processo eleitoral é não confiar na democracia, disse ele. Não admitiremos qualquer circunstância que obste a manifestação da vontade soberana do povo brasileiro de escolher os seus representantes. Uma geração deu sua vida durante 21 anos de ditadura para que pudéssemos exercer o direito de escolher governos. As falas do ministro aconteceram dias após o TSE reafirmar que não há uma sala escura de apuração das eleições e de negar propostas das Forças Armadas ao processo eleitoral de questões já resolvidas pela experiência de anos anteriores. Os militares apresentaram questionamentos que seguem a mesma linha adotada por Bolsonaro, que tem colocado em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas e tem feito afirmações sobre a suspeição da atuação da Corte no processo eleitoral, como se ela preferisse um dos candidatos. Esses eventos reatualizam, de certo modo, a tradição de intervenção dos militares na vida política brasileira. Essa tendência data do Império, com o fortalecimento do Exército enquanto instituição nacional em decorrência de seu papel na Guerra do Paraguai, mas assumiu a condição de interferência explícita e constante com a proclamação da República em 1889, a revolta dos tenentes nos anos 20 do século passado, os governos de após a Revolução de 1930, o Estado Novo de 1937, as quedas de Vargas em 1945 e 1954, o golpe que derrubou Goulart em 64, a ditadura que o sucedeu, o controle da abertura política dos anos 80 e, recentemente, na eleição de 2018, com uma manifestação do ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, nas vésperas de uma decisão do STF ligada aos rumos da disputa que levou Jair Bolsonaro ao poder. Vilas Boas escreveu numa rede social: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. A menção ao tema da impunidade se referia à possibilidade do STF conceder um habeas corpus a Lula, que estava preso por um processo de corrupção. Em tempos recentes, esse não foi o único caso, pois outro episódio envolveu uma ameaça do ministro da Defesa do governo de Bolsonaro, general Braga Neto, ao presidente da Câmara dos Deputados, quando estava em pauta na casa uma votação relativa ao retorno do voto impresso nas eleições, defendido pelo presidente da República. Professor, e como isso afeta as condições da democracia? Os riscos dessas intervenções para a saúde do regime democrático são muito sérios, como advertiram anos atrás os cientistas políticos Juan Lins e Alfred Stepan. Os constantes pronunciamentos militares colocam em questão a autonomia do poder civil, ainda que as sucessivas declarações de chefes militares sustentem que eles querem apenas cumprir as regras institucionais. Refletindo sobre as implicações disso, o historiador José Murilo de Carvalho chamou atenção para o fato de que,
dispositivos que garantem a participação das Forças Armadas na política estão presentes em nada menos que 5 de um total de 7 constituições brasileiras e prevêem explicitamente a interferência dos militares. Essa é uma questão que afeta profundamente a qualidade da democracia e ainda não está resolvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, o cigarro eletrônico foi o alvo na semana passada. Por quê, hein? Dia 9 de maio, houve uma coletiva de imprensa sobre o cigarro eletrônico realizada pelas entidades médicas, fazendo um apelo à Anvisa contra o cigarro eletrônico. Isso repercutiu na imprensa de todo o Brasil. Quase 50 entidades médicas brasileiras divulgaram um documento nesta segunda-feira para alertar sobre o real problema dos chamados DEFs, assim que chamamos os dispositivos eletrônicos para fumar, os famosos cigarros eletrônicos que são proibidos no Brasil há mais de 10 anos por meio de uma resolução da diretoria colegiada número 46 da Anvisa. Participaram a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, Sociedade de Cardiologia e eu pude representar a Sociedade Brasileira de Pediatria. Embora ilegais, esses produtos são facilmente encontrados no país. Por isso que as entidades pedem medidas mais rigorosas para fiscalizar e punir aqueles que violam aí essa regulamentação da Anvisa de ser proibido comercializar esses produtos no país. Todos nós sabemos que a indústria do tabaco apresenta esses produtos como sendo uma possibilidade de redução de danos para aqueles que não conseguem parar de fumar. Isso não representa o fim do tabagismo, porque cigarro eletrônico é cigarro. A medicina já sabe que esses cigarros estão diretamente ligados a várias doenças, tanto cardíacas, respiratórias, problemas gastrointestinais, problemas de boca e são causadores de dependência de nicotina. Dr. Lotufo, pelo visto, o público que consome esses cigarros são os jovens, é isso? Na verdade, os jovens estão se tornando dependentes de nicotina muito cedo. Provavelmente em poucos meses estarão fumando cigarro comum ou cigarro de maconha. Para mostrar a importância deste tema, essa matéria foi destacada na Globo, na Record, na SBT, TV Cultura, Folha de São Paulo, Record News, CBN e várias outras entidades das mídias aqui no Brasil. A indústria tabaqueira se defende, mas na verdade essa é a mesma indústria que omitiu os malefícios do cigarro durante décadas e omitiu que a nicotina viciava. Eles já sabiam de tudo e não contaram isso para ninguém. Essa é a mesma indústria que está produzindo esse material chamado cigarro eletrônico. Ao mesmo tempo, eu tenho recebido o convite de várias escolas para palestrar, porque eles estão com muito medo dos alunos que estão fumando cigarro eletrônico dentro do banheiro, como os nossos avós ou pais faziam com cigarro comum nas escolas há 40, 50 anos atrás. Eu já fui à escola da Granja Viana, a escola Via Sapiens também na Granja, já falei por vídeo com o Erechim na URI, já falei também na FECAP e já falei também no Colégio Santa Clara e assim vai sucessivamente. Quando me perguntam se eu sou a favor da legalização deste material, eu digo que não sou a favor porque ele faz mal e continuarei fazendo da minha luta uma rotina no sentido de evitar que o jovem comece a se viciar e ser dependente da nicotina. Pais, professores, médicos, abram os olhos. Cigarro eletrônico é cigarro. Um grande abraço do Dr. Bartô.
Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduque. Olá, professor Nabil. Na coluna de hoje, o assunto é o programa de compra de 45 mil unidades habitacionais lançado pela Prefeitura de São Paulo para tentar conter o problema habitacional da capital. O problema habitacional em São Paulo é um problema visível a olho nu para qualquer pessoa que circula pela cidade, seja no centro, onde a população em situação de rua ocupa as calçadas com barracas ou com cobertores espalhados pelo chão, seja nas beiras de córrego e em encostas íngremes, áreas de risco que são ocupadas pela população por falta de outra alternativa e que estão sujeitas a tragédias como nós vimos nesse último verão, seja também em situações menos visíveis, como famílias que convivem no mesmo domicílio ou famílias de baixa renda que gastam mais de 30% da sua renda com o pagamento do aluguel, sacrificando outras necessidades básicas como alimentação. O déficit habitacional em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, soma 570 mil unidades habitacionais. Mas, além desse déficit, é importante a gente ter claro que nessa década de 20, nós vamos ter outras 700 mil famílias que irão se formar na cidade de São Paulo pela chamada demanda demográfica. Além disso, nós temos os imigrantes, os refugiados, aqueles que chegam na cidade e que também formam uma necessidade habitacional. Bom, esse problema não vem sendo enfrentado com a prioridade que é necessária. E agora o prefeito Ricardo Nunes lançou um programa novo, um programa de compra de 45 mil unidades habitacionais produzidas pelo setor privado, com investimento de 8 bilhões de reais até 2024, quando se encerra o mandato do atual prefeito. São moradias de 32 a 70 metros quadrados e que vão custar para a prefeitura entre 180 e 200 mil reais. Trata-se de um maior investimento feito em habitação popular de interesse social nos últimos anos. E na sua opinião, essa iniciativa vai resolver o problema? Bom, Denis, por um lado, é importante ressaltar que a Prefeitura investiu 8 bilhões de reais na produção habitacional. É relevante, porque as últimas administrações efetivamente não fizeram investimentos nessa magnitude. Mas o programa tem vários problemas que precisam ser melhor equacionados. Em primeiro lugar, precisa ficar muito claro que essas habitações subsidiadas vão ser oferecidas apenas para a população de baixa renda, abaixo de 2, no máximo 3 salários mínimos, porque acima disso o próprio mercado já oferece em condições de financiamento do antigo programa Minha Casa Minha Vida, agora a Casa Verde e Amarela, oferece unidades habitacionais para a população e não tem sentido a prefeitura investir por alguma coisa que o mercado já faz. Em segundo lugar, os aspectos urbanos precisam ser considerados. É certo que os editais que foram lançados, que estão agora em consulta pública sobre esse programa, estabelecem que a prioridade é para os chamados eixos de estruturação urbana, ou seja, próximos ao metrô, ao trem, aos corredores de ônibus. Isso é importante, mas é insuficiente, porque os corredores, os eixos, começam no centro e vão até a extrema periferia, né? As próprias regiões que foram definidas nesse edital, elas começam no centro, por exemplo, no Brás, né, da Zona Leste, e vai até Guaianazes. E é muito diferente uma habitação no Brás e uma habitação em Guaianazes. Seria fundamental estabelecer a prioridade para a compra de unidades habitacionais próximas aos polos geradores de emprego, né? Porque, como o plano diretor propõe como um dos principais objetivos, que é aproximar a habitação do emprego. Então, a prefeitura deveria comprar habitação próxima de onde tem emprego. Outro aspecto também é preocupante é se preocupar apenas com a unidade habitacional. Quando se produz habitação, se produz cidade, né? E o edital não traz nada a respeito dessa relação entre a moradia e o espaço urbano dentro do qual ela está inserida. Além do mais, esse pode ser um programa interessante, mas é um programa, deveria ser um programa de um plano habitacional. Infelizmente, a prefeitura não aprovou ainda, não
desenvolveu um plano habitacional para enfrentar esse enorme déficit habitacional que está hoje presente na nossa cidade. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Hoje a professora comenta sobre o Talibã. Uma vez Talibã, sempre Talibã. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. No finalzinho da última terça-feira à tarde, o Ministério da Educação do Afeganistão anunciou a reabertura de escolas para meninas, que estavam fechadas há 7 meses. Num vídeo divulgado por um porta-voz do Ministério, se comemorava o acesso das jovens à educação. A decisão durou menos de 12 horas. Na quarta de manhã, enxames de meninas que esperavam do lado de fora a abertura das salas de aula foram mandadas de volta para casa e avisadas de que o Talibã não tem previsão para mudar a decisão, pois ele precisaria rever as condições de retomar a educação feminina estritamente de acordo com a sua versão da Sharia, a lei islâmica. A fonte tem credibilidade, pois é a agência governamental Bakhtar News. Desde que retomou o poder em agosto passado, graças ao apoio e alavancagem das rodadas de negociação unilaterais entre os extremistas e os Estados Unidos, patrocinadas por Donald Trump, o Talibã jurou mudanças. E a comunidade internacional condicionou o reconhecimento do novo governo a algumas promessas, entre elas o direito das mulheres de estudar, trabalhar e sair sozinhas de casa, sem a escolta de alguém do gênero masculino, que muitas vezes era a dos próprios filhos pequenos. A última vez em que o Talibã esteve no poder no Afeganistão, de 96 a 2001, as mulheres foram completamente alijadas da sociedade e confinadas em casa. E aquelas que ousavam sair para comprar, vamos dizer, comida, eram detidas no ato. Uma discriminação ainda pior do que a praticada na Arábia Saudita, que também as considera cidadãs de última classe. A comunidade internacional insistira que a educação das meninas era uma exigência-chave para o reconhecimento futuro da administração talibã. Depois da retirada das forças de ocupação americanas, que foi rápida, na calada da noite, e a fuga instantânea do ex-presidente Ghani. Mas o episódio dessa semana revela que há divergências internas no grupo extremista, libera a tarde e proíbe a noite, revela também que a queda de braço está dando larga vantagem aos ultraconservadores. Sem comentários, disse o porta-voz do Ministério da Educação a alguns fotógrafos que estavam prontos para filmar a triunfal entrada das meninas nas escolas. Como era de se esperar, o Talibã não é e nunca foi confiável e não há mais remota garantia de que ele cumpra suas promessas de ocasião. Mesmo o ensino fundamental está oficiosamente censurado para o sexo feminino, já que não existem escolas para meninas em várias províncias do país. Para quem tinha românticas esperanças, essa é mais uma prova de que o Talibã de hoje em nada difere do Talibã de ontem. Mais do mesmo, lamentavelmente.
Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Paulo, vamos falar de ciclismo hoje? O ciclismo é uma modalidade de difícil análise biomecânica em função do atleta estar em uma bicicleta que muitas vezes impede a sua visualização em filmagens de vídeo? Olá, ouvintes da Rádio USP. Vamos falar então sobre a dificuldade de análises de cinemática, principalmente relacionada à biomecânica, em alguns esportes como o ciclismo, devido ao fato do atleta estar na bicicleta. A bicicleta é um implemento que atrapalha e dificulta a filmagem do atleta enquanto pedala, mesmo que em uma situação simulada, estática, em dinamômetros, que são tipos de rolo que ele pedala, mas permanece parado, sem estar andando num circuito. De qualquer forma, colocar marcadores, que são bolinhas refletivas, para filmar o atleta e determinar a posição do corpo, não é tarefa tão simples, porque a bicicleta fica na frente e, além disso, tem a altíssima velocidade que chegam os segmentos da parte do corpo do atleta no momento que pedala. Pensando nisso, diversas técnicas da área de computação têm surgido para fazer análise do tipo markless, ou sem marcadores, utilizando câmeras de vídeo que fazem o uso de visão computacional atrelado a redes neurais artificiais, um tipo de inteligência artificial que faz essa determinação da posição do corpo do atleta enquanto pedala. Essa é uma técnica muito inovadora, ela era para ser utilizada, como eu já comentei antes, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em diversas análises, em diversas modalidades, mas aparentemente não foi realizado, talvez devido à pandemia, mas agora isso vem com muita força e deve ser algo que é bem promissor para análises de movimentos que são realizados, por exemplo, pedalando no ciclismo. Qual a tendência do futuro para este tipo de pesquisas? Existem estudos que tentam resolver este problema? Existem estratégias, sim, para contornar esse problema, né? Como eu disse, na questão de utilização de inteligência artificial ou redes neurais artificiais, principalmente com técnicas denominadas Open Pose, Markless com Deep Lab Cut, entre outras, que estão disponíveis na web de acesso aberto. Uma iniciativa, por exemplo, eu participei de uma pesquisa com um conjunto de pesquisadores da Unicamp, da área da computação, da Austrália e da UEL, da Universidade de Londrina, que realizou a determinação da posição do corpo do atleta na bicicleta, fazendo uma validação dessa técnica markless. O trabalho foi aprovado agora nesse ano de 2022, então ele é bem recente, ainda nem foi publicado, mas será publicado neste ano ainda na Research Quarterly for Exercise and Sports, uma revista que faz diversos tipos de pesquisas relacionadas também à parte de tecnologia no esporte. Então, basta dar uma olhada, procurar esse trabalho que foi em parceria com pesquisadores da Austrália, o Rodrigo Bini e o Felipe Arruda Moura da UEL e o Alan Pinto da Unicamp, que hoje trabalha no laboratório Synchrotron do Cirrus. Um abraço e até a próxima coluna. Acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Pereira Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, o assunto hoje é ponto de equilíbrio. E a pergunta é: a falta de visão ou uma doença ocular que resiste ao remédio podem ser resolvidos aumentando o grau ou a dose do medicamento para o tratamento? Olá. É frequente que, diante do embaçamento visual, as pessoas procurem um oftalmologista e façam rapidamente a proposta de que é necessário aumentar o grau do óculos. Ou, nas condições em que uma inflamação, infecção, dor crônica ou problemas da pressão ocular
que não está se resolvendo com o tratamento, que haja sempre a sugestão de que aumentar a dose pode ser mais efetivo. Nem sempre essa situação se resolve assim. No caso da nitidez visual, o que acontece é que, através de um determinado número de grau ou dioptria, como é chamado na física, se consegue uma melhor projeção da imagem na tela, no caso, a retina. E dessa forma, menos grau projeta a imagem em um ponto diferente e também mais grau coloca a imagem turva, só que agora num outro ponto, fora do objetivo da retina, onde ela deve ser captada com nitidez. Assim, mais grau ou menos grau nem sempre é a solução para um problema de deficiência visual. Observando ainda que na visão, grau exato nem sempre é o que acontece, porque seres vivos com atividades dinâmicas, diferentes quantidades de luz ao longo do dia, diferentes posições do olhar, muitas vezes o nosso grau também não é o mesmo em todas as situações. A quantidade de grau para correção pode, às vezes, variar um pouquinho e mesmo um óculos excelente não ser totalmente satisfatório em todas as situações. Da mesma forma, a necessidade de tratamento com remédios. Às vezes, um tratamento excessivo passa a ser tóxico, irritante para os olhos, causando outros problemas sem resolver aquele para qual ele foi indicado. O que pode estar acontecendo quanto mais grau ou mais remédio não resolve? Devemos interpretar a refratariedade ou a incapacidade de resolver um problema de visão e um problema cujo tratamento médico não está sendo eficiente como dificuldades outras que não só o objetivo óptico e ou a eficácia verdadeira daquele remédio. Assim, falta de grau ou de nitidez com o melhor grau, ou seja, aquele que equilibra a imagem, coloca ela no ponto correto de visão, pode estar sendo atrapalhado por opacidades de meio, por problemas no registro da imagem na retina. Então, outras doenças como catarata, glaucoma e doenças da retina podem estar limitando a capacidade do óculos de ser efetivo. A avaliação do oftalmologista nessa situação para separar esses diagnósticos diferenciais é muito importante. Da mesma forma, quando alguns remédios não são completamente eficazes, há que se imaginar resistência a esse remédio, doença causada por mecanismos outros que não aquele onde o remédio é capaz de atuar, e dessa forma, uma revisão da estratégia terapêutica e da característica da doença também são necessárias e devem ser avaliadas junto ao oftalmologista. O ponto de equilíbrio, muitas vezes dessa forma, não está simplesmente em aumentar o grau ou aumentar a dose. Nem sempre dessa forma, mais acaba sendo melhor ou menos acaba sendo eficiente. Existe realmente, para muitos dos problemas oculares, um ponto ótimo, onde se alcança o objetivo ou então a necessidade de se rever essa estratégia. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Até o próximo episódio. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha.